No penúltimo sábado de cada mês, a Rádio Portimão sai dos estúdios e vai até si. Conversas à Mesa, um programa ao vivo de João Carlos Carranca e Ana Marta Costa, da Associação Cívica para a Participação. Transmitido diretamente de diferentes locais que nos recebem e onde a comunidade se junta para conversar. Das 21 às 23 horas, Conversas à Mesa. A rádio ao vivo, no meio das pessoas, no coração da comunidade. A todos muito boa noite. Acontece que estamos aqui no primeiro programa do Conversas à Mesa, um programa de rádio criado por João Carlos Carranca, cirurgião aposentado, radialista por hobby e desassossegado por feitio, e de Ana Marta Costa, da Associação Cívica Cidade da Participação, bióloga, empresária, guia da natureza. Queremos trazer para este programa conversas com muitos ingredientes e discutir assuntos pertinentes. O Barlavento tem temas que merecem ser levantados e, mensalmente, o faremos. Este programa usa a mesa como simbologia de um encontro catalisador de conversas, onde as formalidades se desfazem e os petiscos permitem discussões mais honestas e acessíveis. Os ingredientes são as metáforas para os temas, para os convidados e para as ideias. Cada ingrediente tem o seu sabor, a sua história e a sua origem. Os convidados têm em palavra o pensamento e as convicções, a rádio, o dever de as difundir. Peço a Ana Marta Costa que nos apresente os convidados e abra esta refeição de palavras e ideias com sabor a turismo, sustentabilidade. Começo por apresentar o nosso convidado, o Carlos Loureiro, é o professor da Universidade do Algarve, é um algarvio de Esmoriz. Eu digo sempre algarvio porque, na realidade, podem não ter nascido aqui, mas são algarvios porque escolheram ficar cá. É um professor que tem realmente muita experiência a nível de geociências, é especializado em geociências, já esteve um pouco por todo o mundo, no Reino Unido, na África do Sul, Irlanda, e decidiu agora vir para Portugal, para o Algarve, e mora na nossa cidade de Portimão. Passou muito tempo a olhar o mar, na praia, a recolher dados de dinâmica costeira, e é um dos especialistas a que nós recorremos sempre que queremos perceber algum fenómeno de, por exemplo, uma construção perto da praia ou perto do rio, e disse uma frase mais ou menos semelhante a esta: tudo o que retiramos do rio e do mar, eles mais tarde poderão vir buscar. Foi algo mais ou menos assim, e que eu decorei porque na realidade é uma coisa que me preocupa. Depois temos a Camille Bobot, uma algarvia dos Alpes franceses, de Chamonix, que até parece uma terra do Asterix. A Camille é arquiteta urbanista e tem aqui, depois logo falamos disto, Camille é urbanismo transitório participativo. Achei super engraçado o nome do teu curso. Ela abriu a Le French Cookie em Portimão, porque na realidade ela também tem uma veia muito grande de empresária. Em 2023 também fez a associação Pois, que na realidade é uma associação que dinamizou, eu já estou no comércio tradicional há 36 anos, comecei muito nova a trabalhar, não estou a brincar, os meus pais têm um comércio tradicional há muitos anos na Rua Direita, e realmente a Camille, quando veio com a associação Pois e o Indireita e o Ribeirinha Beach, dinamizou muito a zona ribeirinha, a zona do comércio tradicional, e por isso é que também foi convidada, porque ela tem ideias muito originais. O Daniel Martins, que é um guia como eu, conheço de perto o trabalho do Daniel, é um algarvio de Bensafrim, é um algarvio muito apaixonado pela sua terra, tirou turismo na UALG, assim como também o Ivo Faria, que já vou falar mais tarde, tem experiência com grupos grandes de turistas e também com grupos mais pequenos, e é uma pessoa muito importante também para percebermos aqui a dinâmica do turismo no Algarve. É realmente muito apaixonado, como já disse, pelas gentes do Algarve, e mais tarde vamos falar sobre esta dinâmica que há para os guias, e um desafio muito grande que os guias também têm em termos de turismo no Algarve. O Mirko Balicevic, a ver se digo bem o nome. Então, o Mirko é um algarvio alemão com genes croatas, na realidade é diretor do Júpiter Group, em Albufeira.
gera muitas pessoas, muitos colaboradores, cerca de 350 colaboradores, e é também uma peça muito importante porque vamos perceber aqui, e vamos se calhar discutir o all inclusive, como também já discutimos numa tertúlia anterior, que o Mirko foi assim, muitas pessoas lhe perguntaram muitas coisas sobre este tipo de turismo, que é o turismo mais de massas. E a seguir temos o Carlos Martins, vereador da Câmara Municipal de Portimão, que já é um jovem político desde os 14, já foi um Jotinha, não é? JSD. É autarca desde 2017, é realmente uma pessoa muito apaixonada também por Portimão, é um autarca que defende as suas ideias com muito fulgor. Ele tirou Administração Pública e Políticas Territoriais, também tirou de Ciências Farmacêuticas e também tem alguma formação em Comunicação e Marketing. É atualmente vereador da Câmara Municipal de Portimão e continuamos na Câmara Municipal de Portimão com o Ivo Faria, que também tirou Turismo na UALG, é um algarvio do Cartacho congénero de Angola e é chefe da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Portimão. E depois de apresentar estes convidados tão espetaculares, eu gostava de dirigir agora uma pergunta que poderá ser, assim, a quem for mais corajoso, que é, Portimão é uma cidade que realmente tem uma dimensão grande, não é? E temos aqui realmente um desafio muito grande em relação ao turismo, porque é uma cidade que precisa de um tipo de turismo com mais, digamos, com mais qualidade. E precisamos também de fazer aqui um esforço enorme para que a comunidade e a população também se sinta integrada neste modelo de turismo que nós temos seguido e que algumas cidades, não é só Portimão, seguem, que às vezes é um turismo um pouco pesado. E então eu queria, se calhar vou dirigir à Camille uma pergunta, porque a Camille disse uma coisa que eu acho fantástica, que é: quero fazer de Portimão a cidade mais fixe do mundo. E eu queria só perguntar à Camille como é que surgiu esta ideia e como é que vais conseguir isto? Gosto de fazer projetos que parecem impossíveis. Por isso, tornar Portimão a cidade mais fixe do mundo parece que há muito trabalho e pensei, é um bom challenge. Claro que o facto é que o equilíbrio entre os residentes e os turistas é muito sensível e há sempre essa dualidade que os locais precisam do turismo, que acaba por ser a fonte económica maior da região, e por outro lado, então precisam dos turistas e precisam de cuidar deles e de tornar a cidade mais atrativa para os turistas, mas ao mesmo tempo tem uma relação muito, como dizer, fria. Sim, muito fria e muito distante. É um pouco uma luta entre os residentes e os turistas, porque há muitas coisas que são feitas para os turistas e então os residentes acabam por sentir-se um pouco deixados atrás. E a coisa é que o tipo de turismo que foi implementado e que é muito ainda em curso é turismo balnear. E então se calhar Portimão não seguiu Albufeira como turismo de massa assim, com uma população muito inglesa a fazer muitas festas, mas ainda é muito só balnear e ainda não aproveitou o turismo mais de saber fazer, de turismos mais criativos, mais sobre a parte da cultura e parece que Portimão tem ainda dificuldades a valorizar a sua própria história e os seus saberes fazer e acho que isso era fixe conseguir valorizar essa parte. Agora, como tornar-se Portimão a cidade mais fixe do mundo, tem que ser temos que conseguir falar com todos os intervenientes que trabalham no território de Portimão, que seja os municípios,
voluntários, as entidades locais e as associações e os residentes mesmo também, que são uma parte importante. Temos que conseguir criar um diálogo que às vezes parece que não existe muito bem, porque cada um é um pouco no seu cantinho e parece que há pouca discussão no fundo, e criar uma visão comum para ter um objetivo e conseguir ir todos juntos nesse objetivo, porque às vezes parece que reparamos um problema, cada um trabalha um pouco a reparar esse problema, mas não há assim uma visão global para dar também um objetivo e um foco. Yeah. Okay. E então parece que estamos assim a andar sem rumo. Sem goal. Yeah. Pegando um pouco no que tu disseste, de conhecer as pessoas e de fazer um turismo mais cultural, eu vou aqui agora para o meu colega Daniel e vou-lhe perguntar uma coisa. Tu tens muitos trabalhos diferentes e o que eu acho mais incrível é que, enquanto guia-intérprete, guia cultural ou guia de natureza, tu, se calhar, preferes mais um trabalho a outro. E eu ia-te perguntar, o que é que dá mais prazer para ti que um turista queira, ou o que é que tu queres passar mais para o turista? O que é que tu achas que é mais interessante, que tu trabalhas com turismo há tanto tempo, o que é que gostas mais? Então, boa noite a todos, boa noite aqui aos colegas de mesa e sobretudo obrigado à Marta pelo convite, que finalmente aceitei um convite depois de uma época intensa de trabalho. Esta aqui não podia dizer que não. Então, o que é que eu gosto mais? Bom, então, pessoalmente, eu ainda tenho uma visão um bocadinho romântica do turismo, apesar de já ter andado aí às cambalhotas um bocadinho por todo o lado, mas eu ainda acredito que o turismo pode ser uma força positiva que pode impactar positivamente as comunidades por onde passa e, felizmente, apesar de saber que existem muitas coisas que nem sempre são bem feitas, também já tive a oportunidade de testemunhar e de viver, através do meu trabalho, muitas coisas que resultam. E por isso, e para responder então à tua pergunta, aquilo que mais gosto e que nem sempre a procura é exatamente a que nós queremos, né? Mas no mundo ideal seria em que um turista me entregasse nas minhas mãos o poder de desenhar um tour em que ele me dissesse mais ou menos o que gosta e depois levá-lo. Eu gosto muito de trabalhar com grupos pequenos ou com privados, 2 pessoas, 4 pessoas, pequenas famílias. São pessoas que geralmente estão mais interessadas em conhecer realmente a cultura local e aquilo que nós fazemos, e onde podemos então combinar coisas como o saber fazer, visitar um artesanato, visitar uma produtora de vinhos, visitar um restaurante local onde se comem os petiscos locais onde as pessoas vão e onde se pode mostrar assim os cantos mais escondidos de cada cidade, e eventualmente também ter o contacto com a natureza, que é uma coisa que funciona muito bem, e é muito por aí. O que, em oposição a um turismo mais de massas, que acho que é disso que estamos a falar, feito num autocarro com 50 pessoas, em que as pessoas demoram 10 minutos a descer do autocarro e 10 minutos a subir do autocarro, e quando há uma paragem para a casa de banho demoram 20 a 30, só a gestão do tempo é muito diferente, a relação entre o guia e a relação entre o guia e o cliente é muito diferente, então aquilo que conseguimos passar às pessoas, mostrar às pessoas, e o impacto também que temos na comunidade é muito diferente. Por isso, grupos pequenos, turismo experiencial, turismo de contacto com a natureza, turismo de contacto com aquilo que é local, é o ideal, e felizmente tenho a sensação que é cada vez o que as pessoas mais procuram. E no fundo o ecoturismo, turismo responsável. Partindo agora deste ponto, eu vou passar ao meu querido Mirko e vou-lhe perguntar assim: Mirko, tu és um turista mais de ecoturismo ou de all inclusive? Pessoalmente, tu pessoalmente, sim. Que é para depois passarmos para o teu trabalho. Eu acho que de férias de all inclusive, acho que tive uma vez e foi numa viagem de finalistas na universidade. Gostei muito, mas não foi pelo conceito em si, foi a viagem em si, e foi na República Dominicana. Boa memória. Não, acho que sou uma pessoa easygoing no sentido das férias. Gosto, se calhar o que prefiro é ir na minha caravana, ou não tenho caravana, mas alugar uma caravana e passear pelo país afora.
ver as costas, ver as ondas. Pronto, acampar também gosto muito, de passear. Esse é mais o meu estilo de férias. Não gosto de turismo de cidade, não é bem aquilo que eu gosto. Fui a Roma recentemente com a minha mulher, foi super giro, adorei, porque tinha comida italiana e eu adoro comida italiana. Até abri o restaurante italiano, pronto, mas e efetivamente, se nós achamos que aqui em Algarve tem turismo de massa, então Roma é assustador. Mas foi uma coisa. E o teu cliente, por exemplo, o cliente do Júpiter, é um cliente que achas que se interessa pelo Algarve, ou eles gostam mais, sinceramente, de estar no hotel e fazer praia e já está? Não, o cliente que tenho, onde eu sou diretor, neste caso no Júpiter Albufeira, o Júpiter tem mais hotéis e tem conceitos diferentes. O Júpiter Albufeira, efetivamente, é um hotel que oferece as condições todas para que o cliente possa ficar dentro da unidade. Tem um parque aquático, tem as piscinas, portanto, é um hotel para famílias e para elas desfrutarem no sítio com os miúdos e pronto, acabam a ficar 90%, ficam no hotel a maior parte do tempo. Oferecemos um serviço de shuttle para a praia dos pescadores em Albufeira, eles visitam, mas maioritariamente ficam no hotel porque está tudo incluído, já tem tudo pago e sentes que eles têm curiosidade de conhecer as pessoas, de ir para eles querem conhecer o Algarve, ou nem por isso? Querem mais uma experiência, se calhar? O cliente que vai, que é em família, ele quer ir com o custo controlado, não é? Isto principalmente por causa da pandemia, sente-se mais ainda que quem vai de férias em família sabe que gastou aquilo e vai usar aquele dinheiro e não quer gastar mais. Portanto, dificilmente vai fazer um passeio, ou poderá fazer um ou outro que poderá fazer, mas não vai gastar mais do que isso. Aquilo que nós depois procuramos fazer é dar um serviço de maior qualidade ao cliente. Portanto, o conceito de tudo incluído também, vamos lá ver, vai evoluindo, já não é aquela coisa de é bebida mais barata, é comida mais barata, já procuramos ir ao encontro de... Ok. Então, passando um pouco aqui do All Inclusive, queria perguntar ao Ivo, aqui em Portimão, que tu conheces tão bem o turismo de Portimão e o turismo do Algarve, o que é que achas que faz falta e o que é que achas que poderia ser a estratégia municipal agora para melhorar o nosso turismo, se calhar o ano inteiro? Ou então podes só dizer, não precisas de responder logo assim a tudo, mas o que é que achas que nos fazia falta? Achas que faziam falta, por exemplo, mais Júpiteres? Ou achas que fazia falta, assim, um pouco mais de outras coisas? Olá, muito boa noite aos presentes e ao auditório da Rádio Portimão. Eu acho que a resposta a isso não pode deixar de passar, naturalmente, pela qualidade, pela diversificação da oferta. Eu, quando cheguei ao Algarve em 1988 e 98, aliás, o tema, o alfa e o ômega do turismo era a sazonalidade e vai-se esbatendo, mas ela ainda existe, não é? E eu penso que a resposta a esse flagelo tem que passar pela diversificação da oferta e pela qualidade, para competirmos pela qualidade e não com o turismo de massas, que parece, como ficou evidente aqui pela opinião dos convidados que já falaram, que não é o caminho, e eu subscrevo isso. Portanto, é isso, ampliarmos o nosso portfólio de produtos turísticos, estruturarmos os produtos potenciais e existentes e com isso termos uma oferta no espaço, porque também temos que... Não pode ser só o turismo balnear, não é? Diversificar a oferta é precisamente isso, mas no espaço também, nas áreas de baixa densidade, como Moscoveira Grande, no caso de Portimão, expandir um pouco a oferta e no tempo, naturalmente, não é? Na shoulder season, termos uma oferta que seja complementar ou que substitua a procura do turismo balnear, que continua a ser preponderante. Ok. Então, passando agora e continuando na Câmara, eu fui ver uma exposição que era Portimão 2030,
2030. E então, no Portimão 2030, que era ali na zona do Alfagar, tinha imensos projetos, imensas coisas fabulosas que eu queria ter tirado mais fotografias à exposição, porque eu tirei fotografias para me lembrar de tudo o que ia ser feito em Portimão e de tudo o que iria, ser maravilhoso. Uma das coisas que eu vi foi o Foz do Arado, que já vamos falar depois ali também com o professor, que é um empreendimento que vai surgir ali perto dos cruzeiros, não é? Que vai ter imensos fogos. Mais um Hilton nível 5, o Hard Rock Café. E eu pergunto, tendo em conta o que já dissemos aqui, se tem lógica ou se é até responsável continuarmos esta construção toda perto da costa. E qual é a vossa opinião enquanto pessoas que estão na Câmara, não é? Porque na realidade a cidade não respira, a cidade está cheia de betão. A Presidente Isilda na altura até disse mais betão não, em televisão, ficou gravado. E no entanto continuam a existir como é que é, Lucinda, como é que se diz? Os direitos adquiridos, e continuam a existir os planos de urbanização. E eu queria perguntar ao Carlos Martins, ficaste com batata quente? Não, não? Ok, então queria-te perguntar como é que fazemos com estes projetos todos, porque as associações às vezes vêm-se gregas, digamos assim, para conseguir compreender como é que ainda pode haver mais construção numa costa já fustigada. Sim, em primeiro lugar, boa noite a todos e agradeço o convite e dizer para vermos o quão Portimão é bom no turismo. Estamos a meio de novembro e até o frio da Galiza está cá a passar uns dias de férias hoje. Mas sobre essa questão, não é batata quente até por um facto, eu não tive interferência na estratégia. Eu inclusive agora nos últimos meses tive o desafio de querer implementar uma estratégia diferente e portanto sobre aquilo que estamos a falar e dos projetos, eu não sei se alguns deles serão só projetos de papel. Há até alguns, acabei de ouvir e fui candidato há poucos meses, eu sou vereador da oposição em Portimão e não os conhecia. Acho que a primeira base é partir do realismo, e o meu realismo há alguns que acabei de ouvir que nem os conhecia. Agora, acho que quando pensamos nisto temos que pensar, e falando da parte política, e é por isso que aqui estou também e percebo isso, acho que é preciso planear e olhar para lá, e como disse Saramago, para ver a ilha é preciso sair da ilha, e é um bocado isto, ou então não vermos a árvore e vermos toda a floresta. Portimão é um concelho que, em primeiro lugar, foi o maior foco turístico nas décadas 60, 70 e tinha a indústria conserveira e foi um grande polo agregador e por isso cresceu, como todos sabemos, todos que estão nesta mesa sabem tanto ou mais do que eu sobre isso. E depois, na década de 80, 90, anos 2000, e eu digo isto muitas vezes que é para puxar o nosso orgulho, o primeiro spot publicitário foi aqui na freguesia onde estamos, de Alvor, foi a Torre Alta, e portanto é do concelho de Portimão e devemos ter muito orgulho nisso, o que demonstra bem o pináculo de força de turismo que Portimão sempre teve e continuará a ter, pelo menos se os que estão nesta mesa continuarem cheios de força e vontade. Mas Portimão depois litoralizou-se muito, e a primeira coisa que eu queria dizer que é muito importante, e estamos a falar de turismo na mesma, é saber como é que Portimão deve crescer e continuar a respeitar quem cá vive, quem cá tem os seus negócios, quem cá faz o turismo acontecer e quem cá quer vir fazer turismo também. Aliás, que é muito importante. E é ver que Portimão neste momento tem outras oportunidades. Aliás, é um concelho que, como todos sabemos, tem mar, tem rio, tem Barrocal, tem serra. É um concelho que eu acho que nos 308 países deve ser único, e não digo isto por ter nascido aqui, crescido aqui, mas por termos condições que mais nenhum tem. Mas diversificar também prende-se muito com isto. Ninguém vai passar férias e ter turismo para um sítio onde não tem mobilidade, onde não consegue ter habitação para aqueles que querem estar longas temporadas, e nós temos aqui praticantes, e há bocado numa conversa antes disto de golfe, que passam aqui longas temporadas em Portimão, mas não conseguirem adquirir habitação ou não conseguirem encontrar o tipo de habitação que aqui querem, também se calhar não vêm para Portimão e vão fazer o seu tipo de turismo por outros lados, certo? A nível de mobilidade temos que dar dignidade, por exemplo, e estava a olhar para o Ivo e pensar nessa um turismo Portimão, e o Ivo não levará a mal, assistir, junto as coisas, mas olhando para as pessoas da Tomás Cabreira, e a Praia da Rocha é a praia mais conhecida do país de certeza, é um ex-libris da cidade. Temos lá pessoas que durante 12 meses têm restaurantes, temos lá os hotéis, e está aqui também por causa do Hotel Júpiter e todos os demais, mas conferir dignidade a essas pessoas. Se calhar o município, a nível político, temos que saber como é que conseguimos transferir pessoas sem um aporte dos estacionamentos e sem tudo mais, já falei da habitação e da mobilidade. Conseguir ter as pessoas que estão no centro da cidade e ao longo do ano podem ir tranquilamente usufruir dos hotéis, dos restaurantes,
da Tomás Cabreira, da Praia da Rocha, em que o município e a parte política trabalha esta valia para dar mais garantias ao turismo. Porque se pensarmos só nos projetos a solto, sem pensar na habitação, na mobilidade, onde cresce a cidade, será sempre muito difícil. Mas acima de tudo há uma coisa que todos, sejam mais ligados à política, menos ligados, devem pensar. Portimão, e aqui é uma coisa que eu pelo menos sinto, e só pratico turismo aqui desde 86, foi quando nasci, mas nasci e comecei logo a praticar aqui turismo até hoje e continuarei sempre. Mas Portimão, durante muito tempo, eram muitos meses aqueles em que tinha uma forte procura e os meses todos de verão, e isto também não é só Portimão, o Algarve num todo, há outras ofertas, o mundo globalizou, há ofertas, não vou dizer melhores, porque a melhor é Portimão, claro, mas haverá outras, já não trabalhamos para 3 meses, e nesta mesa acho que não estou a ferir ninguém ao dizer isso, qualquer dia trabalhamos só para agosto, mas devíamos pensar Portimão como marca há 12 meses, eu digo isto há muito tempo, não é de agora, ouço pessoas e eu até a dizer isto, a nível de turismo tenho duas sortes, que é a primeira, a minha mãe fez toda a vida profissional ligada ao turismo e à hotelaria, tinha uma empresa e toda a sua vida foi ligada a estar em hotéis, a saber números de dormidas, a quantificação do turismo em Portugal. Tenho um pai que teve a sorte, enquanto portimonense, de ser secretário de Estado do Turismo. E, portanto, para além do turismo que eu pratico, tive que lidar com muitas conversas sobre o tema. E aquilo que acho é que Portimão tem todo um potencial para ter turismo todo o ano. O turismo desportivo, que procura na nossa época baixa, países do norte da Europa, procuram sítios para poder praticar modalidades que nos seus países não dá. E Portimão podia ser uma referência nesse patamar. Na cultura, podemos ter um roteiro de cultura em que atraímos em outras épocas do ano que não o agosto, o junho, o julho, entidades para virem cá e termos uma amostra cultural nesta zona, ou então até a nível gastronómico, e aqui está outro confrade como eu, o confrade da Sardinha, somos a capital da Sardinha, virem à procura desses petiscos ligados a uma coisa que é tão nossa, ou temos aqui a Salicórnia, que outros não têm hipótese, temos negócios a fluírem para juntarmos à parte empreendedora com Salicórnia, conseguir termos aqui um roteiro de turismo, mas que fizesse, e vou terminar agora, uma panóplia toda em que juntasse a cidade como um todo, habitação, mobilidade, ver para onde se cresce, quem cá quer vir noutras alturas do ano, mas acho que é isso que temos que pensar mais do que os projetos, e assim acho que respondo. Os projetos a solto podem ser incríveis, ouvi Hilton, o Hard Rock todos já ouvimos falar, espero que aconteçam para o bem de cidade, devemos sempre atrair os melhores promotores, mas qualquer um deles para funcionar tem que ter muitas outras coisas, não só projetos, acima de tudo isso. Ok, então pegando nisto dos projetos, vou passar então, foi a primeira a apresentar e a última a falar, mas não há problema, e a perguntar aqui ao Carlos Loureiro, quando nós estamos a construir a Praia da Rocha, quase não tem um espaço em branco, e vamos agora construir na Foz do Arado, que é leito de cheia, e eu pergunto, como é que fazemos, estamos a ocupar espaço que se calhar é impróprio para a construção, até porque a nossa cidade, vocês sabem melhor que eu, quanto é que duplica a população na época alta? Para aí quanto? Quantas vezes mais do que a população? 4 vezes mais. Ou seja, na época alta, imaginemos que temos 4 vezes mais população, como é que fazemos caso ocorra alguma ou um terremoto, ou um tsunami, ou etc. Ou seja, está tudo tão ocupado, e a pergunta vai para o Carlos Loureiro, como é que fazemos? Será que isto é correto, construir em leito de cheia, construir na costa, que até é uma costa cárcica, não é? Temos aqui, estas rochas são, como diz a Lucinda, um queijo suíço. Será que é correto continuarmos a construir? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A construção vai continuar. Os sítios onde se pode construir têm que ser bem escolhidos. Os leitos de cheia, junto ao Arado, são zonas que podem ser construídas, mas há implicações muito grandes. Aquelas zonas são planas, são baixas e são planas e baixas porque são zonas que foram construídas pelos sedimentos do rio, foram trazidos durante cheias. Isso vai continuar a acontecer, não há nenhuma cheia em memória significativa, já não temos, há décadas que não há uma grande cheia em Portimão, tem havido grandes cheias, cheias significativas em Albufeira, em Faro, em Tavira em particular, portanto, as cheias continuam a existir e vão continuar a existir, portanto, a escolha de construir em leitos de cheia é o telefone. Ok. Achas?
eu estava a fazer, eu estava a minar a minha contribuição. Uma pequena interferência, o que é normal nos programas em direto. Mas não sei se é isso. Ok. Será que agora dá? Continua. Ok, vamos tentar com este. Força, Carlos. Isto é de falarmos dos leitos de cheia. Leitos de cheia. Portanto, a construção do leito de cheia comporta riscos, por isso é uma escolha técnica e política construir ali e depois ter em consideração que são zonas que normalmente as cheias não acontecem durante a época alta, portanto o risco é diminuído porque há menos exposição. Se houver um tsunami, aquela zona naturalmente é inundada, como foi com o tsunami de 1755. Se houver um terremoto, não é propriamente a questão de estar em leito de cheia que vai maximizar o risco ou não. Mas, no fundo, o que é importante é pensar muito bem quais são as zonas para construir. As zonas perigosas para construir, genericamente no país, estavam bem delimitadas com a REN, que não permitia a construção em leitos de cheia, em zonas de máxima infiltração para permitir que a água entrasse nos aquíferos, para zonas com declives muito acentuados. Toda essa delimitação das zonas onde se podia ou não construir estava inicialmente bem feita. A REN progressivamente foi sendo esvaziada de alguns elementos, começou-se a construir em muitos sítios que não se devia construir. Naturalmente que é preciso construir, é preciso espaço, mas o espaço não tem que ser todo exatamente no mesmo sítio. Não temos que construir mais na Praia da Rocha, não temos que construir mais em cima do Arado. Há muitas áreas do município que têm uma densidade inferior, mas também não são áreas em que muitas vezes as pessoas procurem, o turismo não procura, porque o turismo procura normalmente, ou os empreendimentos turísticos normalmente estão mais perto do mar ou mais perto de zonas onde há maior densidade também de oferta de serviços. Portanto, há aqui um balanço muito difícil de fazer. O que é realmente importante é decidir quais são os riscos que se aceita. Se se aceita que construindo junto ao rio vamos ter provavelmente de 10 ou de 15 em 15 anos grandes cheias, e temos que nos lembrar que o nível do mar vai continuar a subir, e isso não há nada a fazer durante os próximos séculos. O nível do mar vai continuar a subir, independentemente do que nós fizermos em termos das alterações climáticas. Portanto, tudo o que está perto do rio vai progressivamente ser inundado com mais frequência. Isso já acontece, por exemplo, em Ferragudo com bastante frequência, e em Portimão com o tempo vai começar a acontecer também. Portanto, temos que pensar se podemos efetivamente construir ali. Junto às Arribas não há muitas hipóteses neste momento, mas, por exemplo, Alvor tem toda uma zona que está ainda bastante desocupada. É importante garantir que essa zona, se calhar, se mantém desocupada, porque é uma zona que é vulnerável a cheias, é vulnerável a tsunamis, portanto... Mas a questão é essa, já há projetos também para Alvor, ou seja, quando nós deixamos uma parte da costa sem construção, é melhor, não é? Porque não há tanta pressão e não ocorrem tantos fenómenos, digamos assim, não é? Porque se nós estamos a ocupar, há muito mais pressão de carga, há muito mais carga. E o que estás a dizer é que se não construirmos na zona de Alvor é preferível até para não ocorrer outras coisas na mesma costa, digamos assim. O facto de nós construirmos não vai impedir, não vai fazer, por exemplo, a erosão costeira não vai aumentar se nós se construirmos na praia ou em cima da duna, se nós construirmos para trás, não vai aumentar a erosão costeira. O que vai fazer é que, se houver erosão costeira episódica, se estiverem construções, se houver ocupação, essa ocupação vai ser afetada. Okay. Portanto, o facto de deixarmos zonas sem construir permite criar uma zona dinâmica. Okay. Isto não é só nas praias, não é só nas Arribas, não é só junto aos rios, temos uma zona dinâmica em que estes processos naturais, as cheias, a erosão, tsunamis até, têm espaço para ocupar
um território não urbanizado ou não densificado, portanto é melhor, e depois a própria natureza consegue recuperar. Uma praia erode no verão, erode no inverno e recupera no verão. Portanto, dar espaço à natureza é importante e aos processos naturais. Sim. Ok, podes. Só uma pergunta. Independentemente dos riscos que podem ocorrer de construir junto das zonas costeiras, eu acho que o que a Ana Marta quer ouvir mesmo é mais bonito não construirmos mais nada na nossa costa do Algarve, talvez. Obrigada, Mirko, era isso que eu queria. Eu até ia falar... Eu percebo e a discussão se calhar parte um bocadinho por aqui, porque a gente consegue todos ver as vantagens de construir junto à costa e conseguimos também ver as desvantagens que há de construir junto à costa. Eu como algarvio... Desculpa, diz. Sim, eu como algarvio depois prefiro que não construam nada junto à costa porque acho que já é suficiente. Mas se for olhar do ponto de vista de negócio, onde é que eu quero construir um hotel ou um restaurante, depois se calhar ali em cima da falésia corria bem. Nós, na realidade, quando houve o João de Arães, que queriam construir 3 hotéis muito junto à costa, e nós fizemos o movimento todo, que depois deu origem a esta associação, o movimento cívico A Última Janela para o Mar, nós tivemos um parecer fundamental da professora Delminda Moura, que é uma geóloga da Universidade do Algarve, que ela estava chateadíssima. E eu disse, professora, pode por favor ajudar-nos a escrever um parecer técnico para que não hajam estes hotéis? E ela disse, é óbvio que eu ajudo. Sabe porquê? Porque eu estou farta destes, ela disse mesmo, estou farta destes políticos que põem os cartazes das arribas intocadas, mas depois não põem os cartazes dos hotéis que querem construir nas arribas. Então ela estava mesmo chateada e ela escreveu um parecer que foi fundamental. E depois, entretanto, já não aconteceram as construções dos 3 hotéis. E partindo deste princípio, eu queria perguntar também ainda ao Carlos Loureiro se achas que a Academia tem suficiente influência nas decisões, às vezes, autárquicas. Ou seja, será que recorrem a opiniões vossas quando têm dúvidas ou fazem e acham que... Ou seja, claro que há estudos de impacto ambiental, etc., mas será que deveria haver mais entreajuda ou mais comunicação entre a Academia e a autarquia para este tipo de projetos, digamos assim? Quer dizer, é sempre... As câmaras recorrem à Academia e a Academia trabalha em conjunto com as câmaras nas coisas mais variadas. E a Academia muitas das vezes fornece pareceres técnicos, ou fornece, umas vezes não é de forma direta, é via Agência Portuguesa do Ambiente. Há um circuito em que o conhecimento é passado às autarquias, às entidades, sim. E às entidades. Portanto, não quer dizer que em todos os assuntos isso aconteça. E depois também há que ter em consideração que a informação é dada e o conhecimento é dado, mas algumas escolhas são políticas, não estão necessariamente presas a pareceres. Os pareceres técnicos muitas das vezes informam o que é possível ou não possível fazer. Okay? Mas depois, dentro do que é possível, há uma escolha política. Não é? Por exemplo, estavas a falar da construção em cima das arribas. Não é, tirando os direitos adquiridos, que são casos excepcionais, esperemos nós que estejam a acabar em termos do número de casos excepcionais que continuam a existir, mas nas costas da riba, hoje em dia, não é possível construir nos 150 metros, é obrigatório ser para lá dos 150 metros da linha de costa, exatamente pelas características geológicas. Portanto, já existem, e nas zonas arenosas também há uma série de restrições que são implementadas através dos planos de ordenamento da orla costeira e dos planos de ordenamento costeiro hoje em dia, que impedem determinado tipo de construções. Portanto, nós não vamos ver, à partida, uma densificação da faixa imediatamente junto ao mar, como vimos no passado.
Portanto, já existem mecanismos e as câmaras usam esses mecanismos, são obrigadas a usar esses mecanismos e consultam com a academia. Também é importante outra coisa, e nós temos aqui vários exemplos, ou pelo menos um exemplo na mesa, de as câmaras hoje em dia também já estão muito mais capacitadas, porque vão à academia buscar pessoas que se formaram em determinadas áreas. Também temos que pensar que o próprio país, a formação superior, evoluiu muito nas últimas décadas. E agora é que nós começamos a ver, efetivamente, as câmaras dotadas de competências técnicas nas mais variadas áreas, nomeadamente no ordenamento de território. Portanto, há essa ligação com a academia. Não funciona sempre, mas isso é um bocado como todos os processos. Nem sempre as coisas são... os caminhos são sempre, como é que é dizer, lineares. Sim, são sempre muito tortuosos. Ok. Então, agora, partindo um pouco de um assunto que eu acho também importante para Portimão, vamos falar um pouco aqui nos cruzeiros. E eu gostava de perceber se o que falam que o Porto irá ser alargado, vocês sabem se isso vai acontecer ou se é num futuro próximo ou se não vai acontecer o futuro alargado, o Porto alargado aos cruzeiros? Bom, eu não tenho conhecimento, acho que isso que há uns anos atrás esteve na calha, mas ficou pendente de um estudo de impacto ambiental, salvo erro, que na altura inviabilizou. E tanto quanto sei, mas admito que possa ter alguma falta de informação, isso não está para avançar. O alargamento da bacia de navegação, é isso que se refere, não é? Sim. Pronto, tanto quanto sei, não está, mas admito não ter o conhecimento pleno da situação. Ok. Carlos, tu fazes ideia? A única coisa que sei que também é tal e qual que eu disse, foi discutido um plano estratégico para se aumentar, entretanto houve um parecer ambiental positivo, mas depois o processo retrocedeu e, portanto, neste momento não está nada em cima da mesa para que avance. Porque, na realidade, estava a ter uma conversa no outro dia com o Daniel e estávamos a falar sobre a quantidade de pessoas que saem dos cruzeiros e o Daniel fala lá, Daniel, de Silves, tu viste que realmente há muitas pessoas que, por exemplo, e uma das coisas engraçadas é que os cruzeiros saem e vão para Silves, Lagos, Sagres, e poucas pessoas ficam em Portimão. Isto é uma das coisas que eu acho que também já falaram com uma das empresárias dos cruzeiros, a Rita Leal, e ela diz que realmente Portimão tem pouco para oferecer às pessoas dos cruzeiros, ou seja, exatamente por causa da nossa identidade um pouco perdida, digamos assim, não é? Tínhamos que criar aqui um produto. E eu pergunto ao Daniel, porquê que achas, Daniel, que se calhar não se deveria fazer um alargamento a mais pessoas ainda dos cruzeiros? E podes falar aquela situação que disseste em Silves. Isso é um tema que tem muito por onde falar. Tem muito por onde falar, de certeza. Pronto. E a ideia é essa mesmo, nós falarmos. Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia que o futuro vem a caminho, mas se calhar já passou naquele hotel ali atrás. Não sei se tem essa ideia comigo. Bom, então vamos por partes. Vamos pelos cruzeiros primeiro. Por onde é que vou começar? Vamos começar pelos cruzeiros então. Eu, por acaso, tenho a oportunidade de trabalhar em cidades em que os cruzeiros são um problema. Lisboa, um bocadinho Porto, acima de tudo Barcelona. E quando falamos dessas cidades, e sabemos que os cruzeiros são um tipo de turismo que traz alguns benefícios, mas também bastantes malefícios ao destino turístico, Portimão não está, nem de perto nem de longe, no patamar de Barcelona, nem de Lisboa, nem sequer do Porto. Portanto, se calhar aqui a palavra-chave há de ser a capacidade de carga, e há de haver pessoas mais capacitadas para falar sobre isso também. Com certeza que parceiros técnicos, e temos um campus da Universidade do Algarve também em Portimão, de certeza que podem pensar sobre esta questão, mas eu acho que Portimão tem capacidade para receber mais pessoas. Até porque o Porto de Cruzeiros de Portimão só recebe, penso que são cruzeiros até 200 metros, que limita muito a capacidade. Portanto, lá dentro só entram algumas centenas de pessoas, que depois são divididas por locais diferentes. Há cruzeiros que atracam fora do Porto porque têm o calado demasiado grande para entrar, e esses aí sim já têm mais pessoas, se calhar 2.000 ou 3.000 pessoas, e as pessoas são divididas um bocadinho
todas um bocadinho pelo Algarve, isso falando dos cruzeiros, mas depois também estamos a falar de Portimão, mas se calhar o Algarve é o destino turístico, não é só Portimão, vai se calhar o Barlavento, porque as pessoas que não vão de Portimão também para visitar Faro, mas podemos falar do Barlavento. Não vamos falar só do município de Portimão, porque a pessoa vem a Portimão também pode visitar Ferragudo e a fábrica de conservas que lá tem, também pode dar uma voltinha e visitar lá as vinícolas, obviamente que também vai até Silves, são 20, 25 minutos. Ao turista interessa-lhe pouco onde é que começa e onde é que acaba o município, é como a migração das aves, também lhes interessa pouco onde é que começa e acaba os municípios, e assim são as pessoas. Eu compreendo que o interesse esteja em cidades que historicamente foram mais importantes do que Portimão, porque Portimão só começa a ter a importância a importância mais a sério a partir do século XVII, XVIII, por aí. Silves, Lagos, são cidades com milhares de anos de história e com muito mais conteúdo, porque é intrínseco ao sítio, então há sempre muito mais para mostrar. E Sagres, e etc. Portimão tem ali muita coisa que está escondida no centro, tem muita infraestrutura que está fechada quando devia estar aberta, e falo desde negócios, lojas, restauração, sobretudo fora da época, mas também falo de muralhas da cidade que estão todas escondidas e outras coisas muito interessantes que se podia mostrar ali no meio. Portimão já tem infraestruturas muito interessantes, isto é a minha ótica de guia, o Museu de Portimão é incrível e é dos melhores que temos no Algarve. E pronto, e depois, se calhar, tem que haver essa visão integrada de pensar o roteiro turístico, como o Carlos estava a falar, dentro da própria cidade, para pensar uma pessoa que sai ali do Cruzeiro de Portimão, do Porto de Cruzeiros de Portimão, para onde é que vai, para onde é que pode passar, as coisas estão abertas, não estão abertas, garantir que as coisas podem funcionar para também ter interesse, porque o turista, quando marca pelas coisas que têm interesse. Então, se calhar temos de trabalhar aquilo que existe para criar interesse. E só aqui deixar uma última nota que, no que me toca a mim enquanto guia, e o Ivo há bocado referia à parte da qualidade, a qualidade é muito importante, é importante que as pessoas estejam formadas, é importante que as pessoas também que fazem o transporte e a introdução dos turistas a tudo isso também estejam formadas, e com certeza que há trabalho a fazer dentro dos municípios, dentro das associações, para garantir que as pessoas, tal como já estão capacitadas nas câmaras pela academia, também quem está no terreno a trabalhar tenha essa qualidade, e isso é uma coisa que estamos a perder. E pronto, existia mais pano para mangas, fico-me por aqui. Pois, porque na realidade, há pouco tempo assisti a uma conferência muito interessante que falava em turistificação, e soube por um especialista do IGOT que a segunda cidade mais turistificada da Europa é Lisboa. Eu fiquei de boca aberta, porque a primeira é Veneza e Lisboa vem logo a seguir. E nós já percebemos... E já ultrapassou Barcelona. Já. E nós já percebemos que quanto mais quantidade, mais... quer dizer, e ele até falou uma coisa incrível, que a criminalidade aumenta quando aumenta o turismo. Porque estamos a tirar as gentes das ruas, estamos a tirar o tal equilíbrio social que acontecia naturalmente numa cidade viva. E ele dizia que o que teve mais medo em Lisboa foi que passava por ruas de bairros que ele conhecia já há muitos anos e estavam desertas, porque não haviam pessoas a habitar, não havia a vida da cidade. E eu pergunto, se aumentarmos, por exemplo, os cruzeiros, e estavas a falar naquela situação que em Silves, com a quantidade de cruzeiros que há, já está tudo tão cheio, se aumentarmos a quantidade de cruzeiros, tudo vai ficar ainda muito mais cheio, ou seja, não será o segredo de tudo haver turismo de massas, mas também desacelerar um pouco e melhorar um pouco, se calhar aqui, a qualidade em vez da quantidade, digamos assim. Não sei se mais alguém quer falar. Passo já o microfone, mas só para dizer que se calhar aí não estás só a falar de cruzeiros. Quando entram autocarros em Silves, são autocarros que vêm de hotéis, que vêm, etc. Não são só os cruzeiros. Exato, também há daí. Camilo, como é que se desacelera, Camilo? Estás tão caladinha. Como é que se desacelera, tendo tua experiência na França e em tantos sítios? Na verdade, venho de uma cidade também super turística. Quando é a estação turística, no inverno tanto como no verão, a população faz vezes 10, então é uma mudança enorme. E temos, claro que temos problemáticas
iguais. Há muitas residências secundárias que acabam por ser casas fechadas a maior parte do tempo. Temos também problemas de poluição do ar enorme, porque há muito trânsito, mas isso também tem a ver com o facto de ser muito perto de Suíça e Itália, então há um trânsito enorme. E não sei, de verdade, como agora estou um pouco longe, não sei bem as políticas municipais atuais, não sei como é que eles conseguem manter de uma forma o equilíbrio, mas claro que também a cidade vive do turismo. Há uma empresa enorme que é a empresa que gera os teleféricos e emprega uma proporção muito grande da população local. Então o turismo é inevitável, e agora para desacelerar não se sabe bem como. Não, mas agora para Portimão, acho que se calhar porque que seja os novos projetos de hotéis ou os cruzeiros, são projetos que então vão trazer mais pessoas, mas se calhar antes de perceber se precisamos trazer mais projetos e também antes de falar das problemáticas ecológicas, era fixe conseguir encontrar um equilíbrio para que o turismo seja já de qualidade, porque efetivamente quando os turistas chegam ao centro de Portimão, não sabemos o que dizer quando eles pedem, então, onde é que o centro... Está ali a igreja do colégio, está ali a igreja da... E é muito awkward essa situação, não sabemos o que dizer aos turistas, e eu acho que o problema de Portimão não ter uma história muito antiga não é um problema necessariamente, porque Portimão tem uma história mais recente que é muito interessante, toda aquela industrialização que já também Portimão já trabalhou o Topic, mas então não acho que seja necessariamente uma coisa que falta de não ter castelos e coisas muito antigas, mas claro que o que era interessante era saber se calhar quais são os planos do município para retrabalhar a imagem de marca da cidade, porque essa imagem de marca é super importante e estamos todos dependentes dela, e então era fixe também saber da parte do município quais são os objetivos para ter uma imagem de marca mais que faça sentido também para o centro de Portimão e não só para uma cidade balnear. Na verdade, isto lembra-me uma tertúlia que tivemos no Ribeirinha Beach, que foi a convite da Camille, que estava o professor Carlos Loureiro e estava também o André Dias, que é um empresário, e estava na altura Sandra Guerreiro, que era vereadora do turismo, e Sandra Pereira. E na altura o André Dias lançou uma ideia fabulosa, que eu acho que é fabulosa, que era, e por que não fazer de novo em Portimão aquela zona toda de restaurantes da sardinha, descarregar novamente o peixe na mesma zona que se descarregava há uns anos atrás, porque a descarga da sardinha era de tal forma brutal que nós éramos conhecidos por isso. Então, se houvesse um pequeno posto de venda, ou se revitalizássemos aquela zona ribeirinha com o que ela tinha antes, porque não é? Porque a nossa imagem de marca é o peixe, é a sardinha, é um museu que é espetacular. E nós tínhamos uma zona incrível na Alameda, que eu também lembro-me perfeitamente quando a destruíram, quando fizeram a Alameda, quando terraplanaram aquela Alameda. Tínhamos um mercado lindíssimo, com a estrada até tinha as marcas das carroças, a estrada de pedra. Quer dizer, são coisas que, na realidade, se tivéssemos sabido preservar, e houve um artigo espetacular de um João Silva no Observador que fala exatamente sobre isto. Eu até mandei para os autarcas que eu conhecia, porque falava exatamente que Tavira, Lagos, foram cidades que souberam preservar um pouco mais a sua identidade e crescer a apostar um pouco na sua identidade e até na ciência, porque depois houve uma série de empresas que começaram a crescer lá, mas que, por exemplo, Portimão não soube apostar neste tipo de saberes, digamos assim. Já trabalhei aqui em Portimão em hotéis, neste momento em Albufeira, mas
foi em 2009, 10, trabalhei no Hotel Globo e também trabalhei aqui no Júpiter Marina em 17 e 18 e efetivamente senti o mesmo, aliás, senti uma coisa diferente que o Daniel referiu, que com a vinda dos cruzeiros se podia fazer alguma cidade com passeios. Até fiquei um pouco surpreendido que realmente há ali um museu, mas nunca havia ali nenhuma dinâmica que se fazia com as pessoas que vinham nos cruzeiros. E efetivamente já acontecia há 10 anos atrás, ou 15, em 2010, já passaram alguns anos, também eles iam para Silves, Lagos e pronto, não ficavam em Portimão. E o que eu sinto, reparem, eu estou todos os dias em Portimão e todos os dias estou em Albufeira. Pronto, a Albufeira tem a fama que tem do turismo de massas, mas como é que é dizer isto? Eu vejo os dois lados, mas sinto que as pessoas cá em Portimão talvez não se juntam tanto ou não têm tanta identidade sobre o destino em si, o que é ser portimonense ou o que é que nós sentimos cá. Gosto muito da frase da Camila que quer tornar Portimão fixe, ou seja o que for, é preciso arranjarmos aqui um mote para que o destino tenha uma visão. Pronto, a visão é esta. Não sou eu o responsável, se calhar não é a Camila, pronto, se calhar a Câmara tem isso, o IVE teve muito tempo ligado ao turismo, né? Teve essa preocupação. O facto é que, pronto, Portimão faz grandes coisas, tem o autódromo, tem os festivais, tem várias coisas, mas sentimos às vezes aquela falta da identidade de Portimão, que é ir à Rua das Lojas, como estávamos aqui a falar, o mercado, que eu lembro-me, miúdo, eu também vinha aqui à Rua das Lojas, estava sempre cheia, estávamos cá todos, íamos ao mercado, depois mudaram o mercado, tudo bem, é o preço da evolução. O que acontece nas outras cidades, estávamos aqui a falar agora, só para termos de comparação com Lagos, eu acho que o que se notou muito, que tirou ali o centro da cidade e que deixou ele descer muito, foram ali os centros comerciais. Acho que é uma forma de tirarmos as pessoas, termos as nossas gentes, vá por assim dizer, vou falar agora das pessoas de Portimão, deslocamos as pessoas do centro da cidade e colocamos elas nos centros comerciais. E a partir daí morre, porque quem visita não encontra ninguém. E depois vai a um centro comercial, mas esses existem em qualquer canto do mundo. Eu penso que é mais ou menos por aí. Não sei se querem alguém falar. Eu agora ia procurar outros ingredientes para esta conversa e esses ingredientes estão ali sentados nas várias mesas e, portanto, vamos passar ali a uma das assistentes deste programa que se deslocou à urbanização, aliás, aos apartamentos turísticos Santa Teresinha, aqui aos Montes de Alvor, para ouvir e ver fazer um programa de rádio. Faz favor. Boa noite, o meu nome é Patrícia Rodrigues, eu sou historiadora de arte, acho que aqui ninguém me conhece. Eu vi um bocado, eu não fui convidada e vi um bocado um engano, pensava que vinha a uma conferência da minha queridíssima amiga Ana Marta e acabei num programa de rádio. Não estava preparada para intervir neste tema nem em qualquer outro, mas nasci em Portimão, sou algarvia. E é claro que este é um tema que nos toca a todos nós de uma maneira muito próxima, porque ou direta ou indiretamente todos vivemos do turismo, ou a nossa família, ou tudo mais. Eu tive muita sorte porque sempre viajei muito desde pequena. Tive a sorte de ter estudado em Inglaterra, de ter vivido em Amsterdão, de ter sido convidada para ser diretora de uma galeria de arte em Viena da Áustria, onde, muito sinceramente, estive lá uns meses e não aguentei o frio, apesar de ser uma cidade lindíssima e maravilhosa, mas ficar sem sol às 5 da tarde é muito complicado para um algarvio. E por
um acaso da vida, vivo em Portimão, tenho 2 lojas no centro de Portimão, uma delas que acho que é a loja mais bonita de Portugal, que é uma obra de arquitetura contemporânea fabulosa, que está fechada, onde estão conservadas as muralhas da cidade de Portimão, mas que não estão acessíveis ao público porque a loja está fechada, mas onde já recebi muitos guias com pessoas que foram lá mostrar a muralha, que nós conservamos por opção própria, porque não havia nenhuma entidade, nem nenhum estudo. O meu irmão, que é o arquiteto Marco Rodrigues, que agora está fazendo o projeto da Casa Manuel Teixeira Gomes, teve essa sensibilidade de conservar a muralha de Portimão. Eu, na minha casa, que é ao lado da igreja, tenho a muralha de Portimão dentro da minha casa também, e penso que este tema do turismo somos todos muito sensíveis. Acho que de uma maneira ou de outra todos somos filhos do turismo. Acho que todos aqui temos idade suficiente para nos lembrarmos que o Algarve era uma região muito pobre, com muitas dificuldades, e que realmente foi o impulsionamento do turismo que nos permitiu ter uma alavanca económica e social que todos nós hoje usufruímos e que veio desse fator que realmente que é o turismo, muito particularmente também pela atividade do meu pai. Eu senti isso na minha família. O meu pai teve a sorte de estudar gestão hoteleira na Suíça com uma bolsa de estudo nos anos 70. Foi diretor de hotel, abriu hotéis, trabalhou na hotelaria e depois foi para o ramo imobiliário. Tenho várias coisas a dizer que eu acho que são importantes, embora eu não estivesse preparada minimamente para contribuir aqui com nada. Uma das coisas que aqui se falou e que foi a construção sobre as arribas e a construção no Algarve, e eu tenho 2 irmãos arquitetos e sou historiadora de arte, e gostaria de dizer, e a minha opinião é que a construção no Algarve não é um problema, e a construção nas arribas do Algarve não são um problema. Porque nós temos lugares que são os lugares considerados mais bonitos do mundo, como a costa do sul de Itália, onde toda a construção em Positano, em Ravello, que são considerados os lugares mais bonitos do mundo, estão todos construídos sobre arribas. Eu conheço muito bem a Flórida, onde passei muito tempo, e nós temos as construções em cima da praia, para não dizer que as casas estão construídas mesmo na praia, como na Califórnia. E eu acho que o que se perdeu no Algarve e o que o Algarve perdeu é que o Algarve, a partir de uma determinada altura, foi visto por muitas pessoas que não eram da região e que vieram para cá com o intuito de fazer do Algarve uma maneira fácil e rápida de fazer dinheiro. A construção foi desenfreada e foi totalmente desorganizada e foi feita sem nenhum plano, e penso que temos lugares lindíssimos que poderiam estar construídos e que estão construídos de uma maneira completamente desorganizada, e o problema é esse. Eu conheço muito em particular o problema do João de Aranhos, que eu sei que é muito querido da Ana Marta, por 2 razões. Porque conheço para ser mais curta. Ok. Bom, vou tentar ser mais curta. Parece-me que a construção mais organizada e mais seria essencial para o Algarve. Só para terminar o meu último, não quero me alongar muito. Eu acho que o problema do turismo no Algarve, o problema maior do turismo do Algarve é o seguinte: é as pessoas pensarem de uma maneira muito local. Porque é assim, nós no Algarve
temos coisas super essenciais que faltam. Eu ouço falar, Portimão, a Sardinha, o Museu de Portimão, não sei o quê. Parece-me que nós temos coisas estruturais que faltam no Algarve, que precisamos de pessoas que pensem a longo prazo. Nós não temos um turismo cultural no Algarve, eu não conheço ninguém que venha da Holanda nem da Inglaterra dizer, eu vou ao Algarve visitar um museu de Portimão. Mas eu a semana passada estive em Madrid para visitar o Museu Rainha Sofia, para visitar o Guernica. Portanto, nós não temos museus de referência, também não temos monumentos de referência, mas que poderíamos ter. Nós temos a geração de arquitetos melhor preparada de sempre em Portugal. Podíamos ter obras de arquitetura fantásticas que não temos. Eu vou interromper porque, de facto, há mais gente para falar. Eu percebo. Com certeza. Peço desculpa. Eu sei que é o direto, tema riquíssimo. O direto tem isto e esta cozinha com estes ingredientes é ótimo. Mas a gente tem que servir à mesa. Tem que servir, já está passado. Felicidades para o programa, muito obrigada. Obrigadíssimo. Alguém quer fazer algum comentário? Mais uma mesa para o microfone, mais um ingrediente, mais uma pitadinha para esta cozinha trazer à mesa. Boa noite, meu nome é Lucinda Caetano, eu sou arquiteta urbanista e trabalho no Algarve há mais de 20 anos, agora estou em Lisboa, mas também estou cá e faço parte da associação Cidade da Participação. E, de fato, o tema turismo e sustentabilidade, para mim, tem que estar vinculado a territórios turísticos, porque o território, para mim, é a chave que tem que estar sempre presente, porque o território implica não só a sustentabilidade, como a identidade, como o planeamento urbanístico, são os ingredientes necessários para que possamos, de fato, ter um turismo sustentável. Porque, só para dar um exemplo, em 2023, o Idálio Revés e o Daniel Rocha escreveram um artigo no Público que dizia assim, e é verdade, 11 mil camas entre Vila Moura e Lagos vão surgir em zona de construção proibida. Como vocês sabem, o PROTAL, Plano Regional de Ordenamento do Território de 91, já proibia a construção muito próximo do mar, justamente porque nós temos uma costa diferenciada, em que o mar vem pouco a pouco desfazendo, temos o Val, que é a prova, e nessa altura, em 91, eles conseguiram evitar que 2 loteamentos, pelo menos, um em Vale do Lobo e este aqui onde está a casa do Mário Soares, fossem caducarem, justamente por estarem numa zona perigosa do ponto de vista ambiental. Sim. No entanto, agora, em 2025, com tudo que nós já sabemos, quase que foi ressuscitado do Mário Soares, e continuamos a construir como se não houvesse amanhã, usando sempre o mesmo discurso dos direitos adquiridos. Direitos adquiridos que a legislação já acabou com eles. O que a legislação diz é, ao fim de 5 anos que um plano não esteja executado, acabam os direitos adquiridos. Os planos não estão executados e continuam a viver eternamente. Nós estamos em 2025. Falamos em questão de planeamento. Como é que nós podemos admitir que a população é o quarto, não, 4 vezes mais do que quadriplica na época balnear ou na época turística. Pois se nós nem sequer temos infraestruturas para o momento, como é que nós teremos infraestruturas para uma população quadriplicada? Nós estamos neste momento em Portimão, ainda não acabamos um plano de mobilidade que é do início do século XX. E é um plano do passado. Nós ainda nem sequer fizemos o plano do passado, quanto mais do futuro. Não temos uma coisa que a Camille falou com uma beleza poética: identidade.
como é que nós podemos realmente ser diferentes e diferenciar-nos se não temos identidade, se estamos a matar a nossa identidade. Cada vez que faz a demolição de um equipamento, o mercado, seja o que for nosso, nós estamos a matar a identidade de um povo. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, um deles, o 11, que é cidades sustentáveis, o motor-chave da sustentabilidade das cidades é a identidade, porque é a identidade que nos dá o sentimento de pertença. É aí que se cria a comunidade. E por isso, esse Portimão, para ser fiche, é um Portimão que tem que se sentir parte de, que é o que não acontece em Portimão. Obrigadinho por esses ingredientes para esta emenda. Por isso é que existe este programa, para dar voz a quem pensa e a quem tem coisas para fazer. Nós temos aqui 2 representantes da autarquia, um da oposição, o outro funcionário da autarquia, que transmitirão todas as questões que nós aqui pudermos levantar, e depois quem decide é sempre como dizia, agora já não me lembro quem, que o pior sistema é a democracia, tirando os outros todos. Portanto, como nós estamos em democracia, temos esse direito, temos de transmitir as nossas, é o Churchill, exatamente, temos de transmitir as nossas opiniões, e depois quem decide logo decide. Mais um ingrediente que vem da mesa. Boa noite a todos, o meu nome é Paulo Maio, também pertenço à Associação da Cidade da Participação. Eu sou engenheiro florestal, sou arraçado a Algarvio há 20 anos, portimonense há 14, e também tinha aqui algumas coisas para dizer, e já agora pegava, só para terminar aqui um bocadinho da Lucinda, que tudo isto em relação a esta questão do turismo e das 11 mil camas do artigo do Idálio, só para arrematar, isto parece muito uma privatização dos ganhos e socialização dos custos, que é o que vai acontecer. Agora, eu, como engenheiro florestal, gosto muito da serra. Se calhar poucos portimonenses não sabem que a nível de geografia o Portimão tem muito mais, se calhar, a serra do que o litoral, e já está sempre a falar do litoral. Deixem-me puxar só um bocadinho aqui a brasa à sardinha, e já agora, se calhar poucos e eventualmente algarvios, não é? Sabem que 2/3 do Algarve é serra, só 1/3 aqui é litoral. Há o outro Algarve. Então permita-me só que conte aqui um pequeno episódio. Sim, que senhor. Quando cheguei há 30 anos a Portimão, um dos meus doentes disse assim: olha, é a primeira vez que eu estou no Algarve. E eu fui ver a ficha e ele era de Monchique. Eu costumo contar essa história porque eu trabalho bastante na serra, e muitas vezes me dizem ao engenheiro: a minha filha trabalha lá em baixo no Algarve, e não deixa de ser engraçado. Mas tentando aqui, por causa do tempo, e vamos focar aqui em 2 questões. Primeiro, e dando um bocadinho o meu caso pessoal, eu cada vez menos no verão quero ir para a bacia mediterrânica por causa do calor, e fujo daqui para fora. Como é que Portimão está a pensar se começar a adaptar às alterações climáticas, ao calor que começa a ser cada vez maior, sendo uma cidade, como já foi aqui falada, que é betão, pura e simplesmente é betão. Não tem espaços verdes. O jardim do Barranco do Rodrigo, que é uma eterna. Eu falo com portimonenses. Eu não estou a inventar a roda. O que eu estou a dizer aqui, não estou a inventar a roda, porque vocês são daqui, eu só estou aqui há 14 anos, volto a dizer. Pronto. O jardim do Barranco do Rodrigo, que vai sendo retalhado aos poucos, agora é um bocadinho do campus, agora é um bocadinho aqui e outras coisas. Falta um espaço verde. Como é que Portimão está a pensar se adaptar a essas, ao calor cada vez mais extremo do que é? A segunda, como eu falei aqui, Portimão, né? E entendo, falta-lhe esta identidade, e a identidade de Portimão, como é óbvio, é a indústria conserveira, certo? Mas será que havia espaço também para o Portimão rural? Manuel Teixeira Gomes, a sua fortuna vem dos frutos secos. Havia a vinha, né? O vinho de Portimão, fazer-se uma rotas mais pela Senhora do Verde, mais por outros espaços
ali já perto de Casais, que estão completamente abandonados. Isso vê-se vamos lá ver, no Mexilhor Grande é a freguesia que tem mais área, tem uma densidade populacional baixíssima, de 400 habitantes, julgo eu, comparado com Portimão não tem nada a ver. E acho que, não voltando a fugir, como é óbvio, está a sempre passar pela parte balnear, pela litoralização, pela parte conserveira, mas o que é que também tem, se é que há ideias também para esse Portimão rural? Obrigado. Ora, muito bem, agora vou passar à Marta para desencaminhar um bocadinho destes ingredientes e entrar noutros ingredientes, possivelmente, ou manter estes ingredientes. Eu, para já, vou fazer uma pergunta ao Ivo, porque o Ivo estava ali muito sossegadinho e eu apetece-me dar assim uma ferroadazinha. A história do turismo em Portimão é uma história praticamente recente. Nessa praticamente recente, para quando é que nós temos o Porto, a zona toda ribeirinha do Porto, aquela faixa de casas novamente como era tão bonito há 20 anos atrás? Eu agradeço a pergunta, mas quer dizer, é uma pergunta que não deve ser dirigida. Não é pergunta, eu sei que não é dirigida assim, eu simplesmente tinha que fazer a pergunta. E eu teria todo o gosto, caso tivesse uma resposta, teria muito gosto em dá-la. Mas efetivamente não tenho, eu admito que isso esteja nos planos do Executivo, ou tenham analisado, mas eu, com toda a honestidade, desconheço. No entanto, queria aproveitar o tempo de antena que me é dado agora, se calhar, porque estive aqui a ouvir atentamente os contributos que os colegas partilharam, também ali a audiência, foram partilhando, e eu acho sempre interessante como é que as pessoas, diferentes áreas, olham para o mesmo fenómeno e veem coisas completamente diferentes. Eu acho que isso é sempre vantajoso, trazer as pessoas e tentar perceber a perspectiva, as diferentes perspectivas que cada um tem sobre o turismo, neste caso. Foram ditas muitas coisas, quer dizer, eu já não me lembrarei de todas e queria ajudar a esclarecer em coisas que conseguisse esclarecer, que não foi o caso agora com a pergunta que me fez, mas pronto, tentando aqui recapitular, há pouco falava-se dos cruzeiros e que Portimão se calhar não estaria a trabalhar tão bem esse setor e poderia ter de tirar mais dividendos, ou poderia ter mais pessoas aqui. Pois, Portimão é óbvio que percebe o potencial que este tipo de turismo tem as limitações do Porto que toda a gente conhece, tem pugnado para que haja capacidade para o Porto receber navios de maior calado, com maior capacidade, que possa haver ali outro tipo de dinâmica, mas isso por uma razão ou por outra, por questões, há pouco estava-me a referir ao estudo de impacto ambiental, também houve estudos de outra natureza, pronto, as coisas não avançaram, então assim, há um pouco a imagem do aeroporto de Lisboa, né, estão sempre a ser adiadas. Mas a realidade é que a indústria dos cruzeiros, aquela que temos a operar agora, também tem alguma complexidade, quer dizer, os operadores, as companhias, todos eles têm interesses que nem sempre são convergentes com os interesses da autarquia de Portimão. E relativamente, quando digo isto, digo, por exemplo, uma companhia de cruzeiros tem nas excursões, as excursões têm cada vez mais peso financeiro na sua atividade. E por conseguinte tem os chamados operadores Chorex a trabalhar muito proximamente com eles, que fazem os itinerários, e que estes itinerários são praticamente todos vendidos a bordo. E a escolha desses itinerários por parte dos operadores Chorex não tem só a ver com qualidade ou com oferta ou falta dela. É óbvio que nós temos, como estava o Bruno a dizer, e bem, o Algarve é uma região turística, Lagos
tem uma oferta do ponto de vista de património que dificilmente conseguiríamos igualar, ou mesmo Silves. Portimão tem outro tipo de oferta, mas que nem sempre, do ponto de vista da rentabilidade, vai ao encontro dos interesses destes operadores. Portanto, é uma luta difícil que temos feito, mas que não, pronto, tem as suas dificuldades. Temos conseguido atuar naqueles grupos de passageiros que decidem não participar em nenhuma dessas excursões que são previamente vendidas, e aí conseguimos atuar com os chamados Free Walking Tours, que basicamente, e também para não interferir nesta dinâmica das companhias e do Porto, por se a companhia percebe que está a haver uma grande interferência naquilo que é a sua legítima vontade de operar, também facilmente muda de Porto de escala, não é? E portanto tem que haver aqui um equilíbrio. Há pouco falávamos de equilíbrio, eu acho que isto é a palavra-chave para quase tudo. Mas pronto, passando a parte dos cruzeiros, mais haveria para dizer. Há pouco falava-se aqui também da falta de identidade. Eu não acho que Portimão tenha falta de identidade. Há sempre um caminho a fazer. A identidade não vem do património edificado. Há pouco estávamos a falar da sardinha, ali um colega. A identidade não tem que ver com as igrejas, nem com os monumentos, nem com nada disso. Aquilo que Portimão tenta fazer, e é isso, estávamos aqui a falar, a gente quando fala em sustentabilidade, falamos do ambiente, falamos de sustentabilidade sociocultural, que é aquilo que a Camila há pouco se estava a referir, e económica. Na questão da sustentabilidade sociocultural, aquilo que penso eu que se tem tentado fazer, e tenho sido testemunha disso através da ação, da divisão de atividades artísticas e culturais, da divisão da cultura do município, é que seja dado cada vez mais protagonismo às pessoas e às atividades que são autênticas da cidade. Eu aqui estou-me a lembrar do trabalho que é feito com a APCCS, estou a lembrar naturalmente do trabalho, isto do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista da sustentabilidade económica, por exemplo, do trabalho completamente alinhado com a Associação de Turismo de Portimão. Do ponto de vista, estava-me aqui a faltar, mas pronto, tem havido essa tentativa de dar o maior protagonismo às pessoas, aos agentes económicos, que haja uma gestão mais participada do destino. Ou seja, a autarquia penso que faz um esforço, há caminho a fazer, mas faz um esforço para que haja uma gestão participada do destino, quer seja com empresas, quer seja com associações, quer seja com as pessoas e os residentes, que isto do turismo é bom, se for bom para os residentes, se for bom para as pessoas, para os trabalhadores, senão não é bom, não é sustentável e não é isso que se quer. E portanto, nesse domínio da sustentabilidade, é o que me apraz dizer, tentando aqui resumir e apanhar tudo o que foi dito. Relativamente à questão do plano que perguntava há pouco, pois isso foi logo aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, naturalmente, alargar o portfólio de produtos, para não estarmos só alicerçados na procura balnear e no golfe, criar novos produtos, aproveitar produtos ou estruturá-los e promover outros produtos que já existem, que são emergentes, mas que porventura ainda têm potencial de crescimento, alargar mercados, para não estarmos dependentes de mercados tradicionalmente que procuram o Algarve, o britânico, ainda vimos, ficamos muito suscetíveis à mercê de questões como o Brexit e outras que possam acontecer, e portanto é isso que é a atuação do turismo, é tentar nestas frentes todas. Então, obrigada a todos. Vamos passar a palavra a Camille, para depois também tentarmos concluir aqui um pouco. Força, Camille. Ok. Em relação à falta de identidade, claro que a identidade não é só património edificado, também é património imaterial, mas a verdade é que as pessoas de cá não se reconhecem em muitas coisas e não sentem, não há esse sentimento de pertencer a uma unidade, e é isso a falta de, e também é uma coisa que se calhar é uma diferença muito grande entre a minha cidade de origem, que é muito turística, e aqui,
é também uma falta de orgulho. É uma coisa que quando cheguei realmente fiquei mesmo chocada, porque senti que as pessoas eram envergonhadas da cidade deles, e isso é um sentimento muito forte e um pouco triste também. E então agora estamos a tentar imaginar um turismo diferente para a cidade, imaginar como é que podia haver um turismo cultural, mas se calhar estamos a tentar criar um produto assim do nada, porque também há muita pouca implicação da parte dos cidadãos do momento, há pouca cultura, no sentido, há poucas atividades para se fazer ao ano inteiro, também há pouca ligação com a natureza. Os residentes, os percursos que vocês fazem, os guias, acho que são muito poucos conhecidos dos locais. Todas as zonas de natureza são mais, se calhar, é mais os turistas que vão lá que os residentes. E então, se calhar, antes de criar um produto de um novo turismo, temos que fazer um esforço para fazer uma sensibilização e uma reeducação dos locais para reconectar a eles com o território deles, e de lá depois podem nascer novas formas de fazer turismo, porque os turistas ou os agentes do turismo veem que os locais gostam desse sítio então mudou, tornou-se numa coisa muito fixe, então isso torna-se numa destinação turística. Acho que é um pouco ver a coisa ao contrário e criar, recriar essas conexões para os residentes, e depois isso tem repercussões automáticas também para o turismo. Obrigada, Camilo. Queres então terminar? Ok. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Carlos. Eu aproveitava só para pegar em alguns dos pontos que foram feitos, só também para mencionar o facto de que efetivamente continua a haver muita construção sobre o litoral, construção essa que é uma decisão política. Tecnicamente já sabemos quais são as limitações, e há um ponto que foi salientado, a questão da socialização dos custos. Nós efetivamente podemos construir em todo o sítio, nós temos técnicas que nos permitem permitem-nos construir ilhas, se nós quisermos. As praias que existem em muitos países, em muitos sítios, como por exemplo Miami, elas existem com investimentos de milhões de euros anuais para manter a areia. Nós podemos construir em todo lado. A questão é quem é que vai pagar isso tudo. No Algarve há várias zonas que se mantêm porque o erário público suporta a manutenção dessas zonas. Quanto mais nós construirmos e quanto mais deixarmos construir junto ao litoral, tudo bem, mas alguém vai ter que pagar a conta, porque o litoral não é uma fronteira estática, é uma fronteira dinâmica. Portanto, vai continuar a ser dinâmico. Portanto, também aí é mais uma vez uma questão política e uma questão daquilo que nós queremos para o futuro em termos de sustentabilidade. Se a sustentabilidade é termos geração de receitas que nos permitam manter o litoral, ou é deixar o litoral existir e nós termos uma presença menos intrusiva. Uma alternativa. Obrigada, Carlos. Então, passo a palavra ao João Carranca. Ora, muito bem. E quem diz que o tempo não voa, de certeza que está enganado, porque estávamos aqui no início, antes de nós entrarmos para o ar, a dizer 2 horas é muito, e afinal quase que chegamos às 2 horas. E eu termino com uma pequena crónica que fiz para este momento. Dizem que o futuro vem a caminho, mas talvez ele já tenha passado na porta do hotel mais próximo. O turismo, esse movimento constante de malas com rodinhas que ecoam nas calçadas, tornou-se mais do que lazer. É o próprio motor de amanhã. Viajar nunca foi apenas deslocar o corpo. É deslocar ideias, abrir fronteiras que não estão nos mapas, mas nas mentalidades. Quando um turista atravessa uma fronteira, não leva uma máquina fotográfica, leva curiosidades, expectativa e, sobretudo, investimento. Cada passo que dá no mercado local, cada jantar numa esplanada, cada noite num alojamento, deixa sementes de desenvolvimento. No mundo onde a tecnologia diminui distâncias,
O turismo tem crescido como resposta a um desejo essencial: conhecer o outro para conhecer melhor quem nós somos. As cidades reinventam-se. As vilas escondidas reaparecem orgulhosas e até lugares que antes eram meras coordenadas no globo tornam-se destinos de sonho. Mas o turismo do futuro não se mede apenas em números, mede-se na capacidade de preservar o que é único: as tradições, as praias que ainda brilham com inocência, as serras que contam histórias ao vento. O turismo de amanhã será sustentável ou simplesmente não haverá. Porque nenhum viajante quer descobrir um paraíso que já chegou tarde demais. E se há incertezas quanto ao futuro do planeta, há uma certeza que nos acompanha: a humanidade continuará a viajar, a procurar horizontes novos para curar velhas rotinas. Mas o turismo seja então o futuro, não aquele que destrói para construir resorts, mas o que constrói pontes, protege culturas e valoriza pessoas que se mantêm vivas. No fim, o futuro talvez não seja uma época distante, talvez seja apenas o próximo destino. E nós, os viajantes, com o mundo inteiro ainda por descobrir. Obrigado a todos por esta conversa, que me orgulha de ser o primeiro e espero de muitos.